Nós vamos até um advogado e o advogado fala assim: não, fica tranquilo, eu vou entrar com essa ação aqui para obrigar ele a te indenizar, para obrigar ele a fazer algo. Mas a maioria deles não explica como isso realmente é feito. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre como é processar alguém. Antes de começar, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e também deixa seu like para me ajudar muito na divulgação. E se quiser, me siga nas redes sociais, onde eu deixo muito conteúdo sobre direito e sobre outros assuntos também. Então vamos lá para o vídeo de hoje. E aí, você já processou alguém ou não tem ideia como isso funciona? O processo judicial não é a única forma de resolver conflitos. Eu, por exemplo, prefiro resolver os conflitos de forma extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, por meio de acordos. Eu acredito que, por meio de um acordo, as partes ficam mais felizes, vamos dizer assim, porque quando há uma condenação, uma parte, com certeza, ela vai ser muito prejudicada. E no acordo, as partes não são tão prejudicadas assim. E também tem a questão da demora. O judiciário, hoje, no Brasil, tem uma das justiças mais demoradas. E no extrajudicial não precisa ser tão demorado assim. Na verdade, é bem mais rápido do que entrar com uma ação. Mas tem alguns conflitos, alguns problemas que não conseguem ser resolvidos fora do judiciário. E sim, temos que ajuizar uma ação para resolver o problema. Então, sabendo que será necessário um processo judicial para resolver essa situação, nós vamos até um advogado e o advogado fala assim: não, fica tranquilo, eu vou entrar com essa ação aqui para obrigar ele a te indenizar, para obrigar ele a fazer algo. Então vocês conversam, você explica o que aconteceu e aí ele entra com a ação. E é por isso que eu tô aqui hoje, para te ajudar a entender isso. E não é uma aula de direito. A ideia é você entender como o advogado atua para garantir o seu direito. Então, começando a falar agora sobre o processo judicial mesmo, o primeiro passo é o que a gente tinha falado, é a reunião com o advogado. Então, você, como cliente, marca uma reunião e nessa reunião você explica tudo o que aconteceu. E então o advogado vai explicar qual ação é melhor para resolver o seu problema e também te falar das custas processuais. Então, por exemplo, em ações cíveis, aquelas de indenização, obrigação de fazer, por exemplo, é possível ajuizar a ação no juizado especial cível ou na justiça comum. Qual a diferença entre eles? No juizado, é possível ações de valores até 40 salários mínimos. Então, essas ações, elas não têm custas em primeira instância, então quando o juiz, a primeira instância é quando o juiz vai julgar, certo? É até o julgamento do juiz. Então, nessa primeira instância não tem custas e o procedimento é mais rápido. Já na justiça comum, há custas processuais, então, além de pagar o advogado, a parte tem que pagar as custas do processo. E nesse caso, são ações acima de 40 salários mínimos ou também ações que têm algum requisito. Por exemplo, a ação tem que ter perícia, ela não pode ser no juizado, ela vai ter que ser na justiça comum. E também falando sobre as custas, é possível um pedido para que a parte não pague as custas se ela não tiver condições de arcar com elas. Então, depois de informar o cliente sobre tudo, você foi informado sobre tudo o que vai acontecer, sobre qual ação vai entrar, quais são as custas que você vai ter que arcar. Acabando a reunião, o advogado começa a escrever a petição inicial. E o que é escrito nela? É escrito tudo o que você passou para ele, toda a sua história. E nela, o advogado também vai acrescentar a parte do direito, que ele estudou 5 anos para isso. Então, ele sabe qual lei é aplicada ao seu caso. Ele coloca de um jeito que o juiz vai entender que você realmente tem esse direito. Então, ele elabora a petição inicial e protocola ela no site do Tribunal de Justiça. Assim que ele protocolar essa petição e ela for distribuída, o processo começa a andar. E então o juiz tem acesso a esse processo, a essa petição inicial. Ele lê e pode tomar algumas decisões nessa primeira parte. Ele pode ler, aceitar e mandar intimar a outra parte para se defender. Ele pode pedir para que o advogado faça a adequação dessa petição inicial e também pode decidir sobre algum pedido em caráter de urgência. Então, por exemplo, vamos supor que entramos com uma ação para desbloquear um valor. Ele pode decidir antes de mandar intimar a outra parte sobre o desbloqueio desse valor ou não, porque o pedido do desbloqueio do valor foi feito em caráter de urgência.
E aí o processo continua. E o procedimento, ele é diferente se a ação for no juizado especial cível ou se for na justiça comum. O importante é que todas as partes sejam ouvidas até que haja o julgamento final. E é possível, dependendo da ação, que tenha audiência durante o processo, mas isso varia muito de cada caso. Então, se você estiver processando alguém e tiver alguma dúvida sobre o procedimento que está sendo aplicado ao seu processo, como acontecerão os procedimentos, entre em contato com o seu advogado e pergunte mesmo. Você não tem obrigação de saber sobre isso, então pergunta à vontade e ele tem o dever de te explicar. E não posso deixar de falar que em processos trabalhistas e criminais são diferentes. É claro que vai ter a reunião com o cliente, claro que vai ter a petição inicial, mas, por exemplo, no processo criminal, muitas vezes a maior atuação é do Ministério Público. E eu posso até fazer um vídeo explicando sobre o processo criminal. Eu atuei 2 anos e meio numa vara criminal e aprendi muito com isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, deixa aqui nos comentários. Bom, espero que você tenha entendido como acontece o ajuizamento da ação. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se estiver processando alguém e não tá entendendo o que tá acontecendo, pode deixar aqui nos comentários ou me manda por DM lá no Instagram. Fiquem à vontade, de verdade, que eu adoro tirar dúvidas. Principalmente você tem que saber, né, o que está acontecendo com o seu processo. E antes de acabar o vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa seu like para me ajudar muito na divulgação. E também me siga nas redes sociais para saber muito mais sobre direito e outras informações. E até o próximo vídeo. Tchau!